O Guto me pediu para partilhar um pouco com vocês a questão da ação diabólica, do combate espiritual. Eu acabo falando muitas vezes deste tema, mas vou ser sincero, não é o meu tema preferido. Gosto mais de falar de Jesus, do Evangelho, mas isso também está no Evangelho, né? E outras coisas também ainda mais importantes. Então, primeira ideia, que é importante porque nos tempos em que vivemos existe confusão. Deus criou o céu e a terra, como nós rezamos no credo, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Que são essas coisas invisíveis que Deus criou? São os anjos, são os santos anjos. Mas o problema é que nós não temos modo de experimentar os anjos. Os anjos são seres puramente espirituais. Nós, homens, somos uma mistura, digamos, corpo e alma. A nossa alma é espiritual, o nosso corpo é material, e este corpo e esta alma formam uma unidade. Os anjos não têm corpo. Então, às vezes tem momentos em que tem gente que duvida da existência dos anjos, porque é difícil, né, demonstrar que existem. A gente não tem experiência. E isso perturbou a fé de muita gente. A igreja sempre ensinou que os anjos existem. Se você pegar as Escrituras, a Bíblia, você encontra muitas passagens em que temos anjos, e até sabemos o nome de alguns dos anjos. Não sabemos de muitos, mas sabemos alguns. Miguel, agora está chegando a festa de Miguel, Gabriel, Rafael. Então Deus criou os anjos, mas os anjos são puros espíritos. São seres pessoais. Em que sentido? No sentido que são livres, que são inteligentes e que têm vontade. A inteligência angélica é diferente da inteligência humana. Os anjos são mais inteligentes que os homens e não procedem tanto como nós. Nós procedemos muito por dedução, por raciocínio, e eles procedem mais por intuição. Eles leem as coisas, digamos assim. E a vontade dos anjos também é mais firme que a vontade humana. Nós somos muito inconstantes. Queremos uma coisa, passado 3 horas já não queremos, passado 2 dias voltamos a querer. Então, a nossa vontade é mais fraca. E os anjos, o seu querer é muito poderoso. Digamos que não tem esse problema. Mas como eu dizia, são seres, e por isso são pessoas, porque são inteligentes e são livres. E por serem livres, também tiveram, como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, também foram provados, porque Deus criou os anjos e os homens livres e gosta e quer que nós o amemos, que respondamos ao amor que Ele nos tem livremente. É como eu uso muito a analogia do matrimônio, um casamento. Para existir um matrimônio é necessário que existam 2 pessoas livres. Não basta um querer. É necessário 2 quereres. E com a nossa relação com Deus, Deus quis que fosse muito parecido. Deus quer se unir a nós, Deus quer viver conosco, mas Deus quer a nossa adesão livre a esse projeto. Eu posso dizer que não.
Se nós pensarmos bem, é muito estranho dizer que não. Porque dizer que não a viver com Deus não faz sentido. Mas essa é a parte dramática da liberdade. A gente é capaz de, com a nossa liberdade, fazer coisas bem absurdas, bem sem sentido. E Deus não volta atrás com o seu dom. Deus nos dá a liberdade, nos convida a responder a Ele, ao seu amor, livremente. E se corre mal, Deus não anula a nossa liberdade. No caso do homem, Deus não desiste, por isso Deus nos dá uma vida, o nosso sim a Deus demora toda uma vida. E então, até a hora da nossa morte, por mais longe que possamos ter estado, sempre existe a possibilidade de regressar a Deus. Tem aquela, talvez a parábola mais famosa de Jesus, a parábola do filho pródigo. No caso dos anjos, os anjos não têm uma vida para dizer que sim a Deus, como nós. São seres que têm uma experiência, digamos, do tempo diferente. E eles foram provados, nós não sabemos quase nada desse pecado dos anjos, essa prova. Só sabemos que foi antes da dos homens e que os anjos se determinaram, digamos assim, em uma só escolha. Em uma só decisão, em um só ato, eles se definiram, ou sim a Deus, ou não a Deus. E essa prova, como eu dizia, nós sabemos que foi antes da prova dos homens. Então a igreja sempre ensinou isto, mas infelizmente, nos últimos séculos, entrou, digamos assim, uma moda, mesmo nos ambientes católicos, mesmo em seminários católicos, em grandes teólogos, em grandes estudiosos das Escrituras, entrou uma moda errada que levou muitos a negar a existência dos anjos. Muitos desses teólogos, estudiosos, pegavam as Sagradas Escrituras e começavam dizendo que, no fundo, os anjos é apenas uma figura literária, como uma metáfora é uma figura literária, ou uma hipérbole. É um modo de falar que Deus está próximo. Dizer que Deus enviou São Rafael a Tobias é um modo de dizer que Deus esteve perto dele para o ajudar, para o curar. Esses autores, no fundo, negavam a existência do ser pessoal angélico. Não há anjo, há só Deus que está próximo. E a figura angélica é apenas um gênero literário. E aqui a primeira pergunta que queria responder é: Padre, mas por que esses autores acabaram chegando a essa posição tão contrária ao ensinamento da igreja? Então, e eu aqui queria citar um exegeta famoso que morreu não tanto tempo atrás, morreu em 1976. Um teólogo que não era católico, um famoso exegeta chamado Rudolf Bultmann. Padre, mas se ele não era católico, por que perder tempo com ele? Porque mesmo não sendo católico, ele teve uma grandíssima influência em todo o mundo cristão. Não tem jeito de não falar dele, porque as ideias que ele desenvolveu se
se espalharam, digamos assim, nos 4 cantos do mundo. Ele era um grande estudioso da Escritura, da tradição luterana, conhecia muito bem, digamos, uma pessoa muito habilitada, conhecia muito bem as línguas bíblicas, o hebraico, o aramaico, o grego, e também toda a cultura israelita, tudo. Era verdadeiramente um letrado, podemos dizer. E além disso também escreve muito bem. Se você pega os textos deles, são textos gostosos de ler. Mas ele é um pouco o pai, não é só ele, mas ele é o autor, digamos, mais importante que fez com que essa ideia que os anjos não existem, que são figuras de estilo, se difundisse em todo o mundo cristão. E eu trouxe uma afirmação dele bem simples, que explica o porquê ele tomou essa posição. E então eu vou citar. Diz Bultmann: a fé acerca da existência dos espíritos e dos demônios está liquidada pelo conhecimento das forças e das leis da natureza. Não se pode usar a luz elétrica e a rádio, servir-se dos modernos instrumentos médicos e químicos, nos casos de doença, e depois acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres do Novo Testamento. E aqui termina a citação. Então, segundo Bultmann, o progresso das ciências experimentais, como a física, a química e outras semelhantes, e o progresso dos meios técnicos e das ciências médicas, que hoje resolvem tantos problemas e que explicam tantos fenômenos, tantas doenças mentais, que no passado nós não percebíamos exatamente qual era a causa, né? Hoje sabemos que tem problemas no cérebro que produzem determinadas reações e tudo isso, e antes não era assim, nós não sabíamos a causa daquela doença. Percebíamos que era uma doença, e certamente no passado aconteceu erradamente atribuir ao demônio algumas dessas doenças que nós não conhecíamos a causa. Isso pode ter acontecido, isso certamente aconteceu. Coisas que hoje nós percebemos que são doenças e que, se calhar, por falta de conhecimento, algumas vezes, também é importante não exagerar, as pessoas do passado não eram burros, né? Não sabiam a causa, mas sabiam distinguir os fenômenos naturais dos espirituais. Mas algumas vezes pode ter acontecido. Qual é o erro de Bultmann? O erro de Bultmann é pensar que o conhecimento das leis naturais, a evolução da técnica, no fundo, conhecer melhor as causas do mundo natural, explicam tudo e que excluem a existência de seres espirituais. Então, esse é o problema. O problema é, ainda que a física não consiga pesar um anjo ou medir o anjo, isso não implica que um anjo não exista. E, aliás, é normal que a física não consiga pesar um anjo, nem ver um anjo ao microscópio, porque um anjo é um ser puramente espiritual. E por isso não é uma questão de aumentar a lente do microscópio para ver o anjo. Está noutra dimensão. Mas, infelizmente, essas teses, essas ideias de Bultmann, como eu digo, entraram em muitos ambientes católicos também, em muitos seminários,
E hoje temos muitos padres e bispos que negam a existência dos anjos e também dos demônios, porque os demônios, eu ainda não expliquei, são anjos que Deus criou bons e que eles mesmos, por uma sua escolha irrevogável, se recusaram a servir a Deus. Deus não criou demônios, Deus criou anjos bons, livres, e provou, deixou eles escolher: você quer me servir? Alguns disseram: não servirei. E nesse momento se transformaram em demônios. Então, esta verdade a igreja sempre ensinou, sem interrupção, e chegou um momento até no século XII, no Concílio IV de Laterão, que a igreja definiu dogmaticamente, fez dogma de fé, esta verdade. No Catecismo da Igreja Católica cita, quando fala dos anjos, o Concílio IV de Latrão, em Roma. No Concílio IV de Latrão, a igreja afirmou solenemente que é verdade revelada por Deus que Deus criou todos os anjos bons e que alguns se fizeram maus, recusaram servir a Deus e que livremente se separaram de Deus. E se você quiser, e se pegarmos o Novo Testamento, o inferno começou a existir nesse momento. Antes dos anjos recusarem a Deus, não havia inferno. Não existe um inferno vazio. O inferno só começa a existir quando o primeiro ser pessoal, neste caso os demônios, se recusaram a servir a Deus. Nesse momento eles se separaram de Deus. E a parte essencial do inferno é exatamente este estado de perpétua e separação de Deus. No capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus fala das obras de misericórdia, né? Tive fome, deste de comer, tive sede, me destes de beber, estava preso e me visitaste, estava nu e me vestistes, vinde benditos de meu Pai. E, por outro lado, afastai-vos de mim, malditos, e ide para o inferno eterno de Jesus, preparado para o demônio e os seus anjos. São as palavras de Jesus. Então, o inferno eterno preparado para o demônio e os seus anjos. Ou seja, primeiro o inferno começou por causa do pecado angélico. E depois, estes anjos que se recusaram livremente a servir a Deus, por ódio a Deus, por inveja do homem, dos dons que Deus estava fazendo ao homem, se tentam de algum modo vingar de Deus, associando o homem à sua revolta. O demônio tenta associar o homem à sua revolta, levando-o, tentando-o ao pecado. Essa é a sua, digamos assim, atividade principal e podemos também dizer a sua atividade mais perigosa. As pessoas pensam, pare, estar possuído, que drama. É bem mais dramático cair em tentação e pecar. Porque o pecado nos impede de chegar ao céu. Mas ser possuído pelo demônio não nos impede de chegar ao céu. Ah, é, padre? Vou explicar agora um pouco essas distinções. Então, o demônio tenta associar o homem à sua revolta contra Deus através da tentação. Todos conhecemos, né? O início da Bíblia, logo os primeiros capítulos do livro do Gênesis, a tentação. A serpente vem para tentar o homem a desobedecer a Deus, a pecar. Deus tinha proibido o homem de comer a árvore da ciência.
Deus tinha enriquecido o homem com dons extraordinários. A árvore da vida, o homem não morria. Deus convivia com o homem numa grande amizade, todos os dias, né? Passeava no jardim. E veio a serpente tentar afastar o homem de Deus, o homem e a mulher, Adão e Eva. E o drama, infelizmente, todos conhecemos a história, foi que Eva fez uma escolha bem estúpida, pouco inteligente. Cometeu uma loucura. Deus disse, não faça isso, que isso é mal para você. E a serpente veio e disse, não, Deus te está enganando. Faça isso é bom para você. Então Eva teve que escolher em quem eu acredito. Em Deus ou na serpente? Essa é a grande escolha. Em quem ponho a minha confiança? Em Deus ou na serpente? E ela, infelizmente, pôs a confiança na serpente. E isso é estúpido. Foi uma má escolha. Foi uma escolha insensata. Por um motivo. Porque a serpente não tem credibilidade. Quem é a serpente? Quem é Deus? O que é que leva uma pessoa a acreditar noutra pessoa? 2 motivos principais. Saber que essa pessoa sabe o que está dizendo. E o segundo motivo é saber que essa pessoa está dizendo a verdade, que não me está querendo enganar. Então, se eu perguntar para um de vocês o que é que eu tenho aqui no meu bolso da batina da direita, se vocês não sabem, é fácil, é lógico eu acreditar numa pessoa que não sabe o que eu estou perguntando. Faz sentido acreditar numa pessoa que não sabe do que está falando? Não faz sentido. Faz sentido acreditar numa pessoa que sabe o que está falando, mas que eu tenho motivos para suspeitar que ela não me está dizendo a verdade? Não faz sentido. Então, você e eu só acreditamos, no fundo, naquelas pessoas que nós consideramos credíveis, dignas de crédito, por esses 2 motivos. Nós fazemos isso naturalmente. Quando a sua mãe disse para você, minha filha, meu filho, quando você tinha 2 anos, uma vez eu estava lá no parque e veio um cão e deu uma mordidela no seu pai, o seu pai gritou, você não se lembra de nada. Você acredita? Sim ou não? Faz bem. Por quê? Porque sua mãe sabe do que está falando e porque sua mãe não diz mentiras para você. E quando você foi na escola e aprendeu geografia e o professor mostrou lá e disse que tem um país que se chama Japão, você foi ao Japão alguma vez? Não. Mas você acredita que existe o Japão? Porque o professor disse que existe o Japão, o professor de geografia. Então o professor de geografia sabe que existe o Japão. O professor de geografia é boa pessoa, aqui na Itália diz sempre a verdade, só a verdade, nada mais que a verdade. É lógico acreditar, confiar no professor? Sim. E se nós aplicarmos esses 2 princípios a Deus, porque no fundo, a gente tem que reconhecer,
a pessoa mais inteligente desse mundo se pode enganar, mesmo sem malícia, sem maldade, digamos assim, um cientista, um Einstein, se pode enganar, pode dizer algo errado? Sim ou não? Se pode, porque nós somos finitos, nós somos falíveis. E por isso é que mesmo por mais inteligente que seja a pessoa, por mais bem intencionada que seja a pessoa, sempre existe um risco, ele se pode enganar. Mas Deus se pode enganar em alguma coisa? Tem alguma coisa que Deus não saiba? Deus é omnisciente, ou seja, tudo sabe, omnisciência, ciência de tudo. Deus sabe tudo, Deus não se pode enganar em nada. Segunda condição, Deus é mentiroso? Deus é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. E chamou ao demônio o pai da mentira. Então, Deus sabe tudo. Deus nunca diz mentiras. Agora vem a pergunta importante. Faz sentido acreditar em Deus, sim ou não? Sim. Faz sentido acreditar em Deus cegamente, sim ou não? Exatamente. Faz sentido acreditar em Deus quando parece que as coisas dizem o contrário. Já foi mais tímido, cuidado. Então, faz sentido acreditar em Deus mesmo que os nossos sentidos nos digam o contrário. Exemplo, Jesus diz, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Alguns de nós tivemos na Santa Missa, mas você olha e continua a aparecer pão, certo? Sabe a pão? Sabe a pão? Sabe a pão. Normalmente, às vezes tem milagre, né? Eucarístico. Mas normalmente, você faz a comunhão e o sabor é de pão. O cheiro é de pão. A imagem é de pão. Mas Jesus diz, isto é o meu corpo. Opa, dilema. Os meus sentidos me estão dizendo que parece pão, sabe a pão, cheira a pão. E Jesus está dizendo, é o meu corpo. Em quem é mais credível? A palavra de Jesus, que é o verbo de Deus feito homem, que é o Deus, que é Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Jesus está dizendo, é o meu corpo. Os teus sentidos estão dizendo, é pão. Quem é mais credível? A palavra de Deus ou os seus sentidos? Lindos meninos. Muito bem. É isso mesmo. Vocês perceberam o essencial da fé. A fé é aderir à palavra de Deus porque Deus disse. Não tanto porque me parece, mas porque vem de Deus. E Deus não se engana, nem nos engana. Então, esta é a essência daquilo que nós chamamos a virtude da fé sobrenatural. Agora, uma pessoa que diz, eu sou católico, mas tem essas coisas aí, esse trem aí de divórcio, não é bem assim. Então, aí, o que é que você nota? Nota que tem pessoas que aceitam algumas coisas que Deus disse, mas não aceitam outras. Isso faz sentido? Por quê? Porque Deus nunca se engana, nem nunca nos engana. E nós não aceitamos as verdades que Deus nos revela porque fazem sentido para nós, mas porque Deus as disse. Então, isto é fundamental.
Voltando outra vez à história do Éden, Eva fez uma escolha estúpida, porque escolheu acreditar na serpente, que ela não tinha nenhum motivo para acreditar. Mas quem é você? Como é que você sabe isso que você está dizendo? Como sei que você não me quer enganar? Tudo perguntas sem resposta. Ao contrário, Deus já tinha manifestado o seu amor, já tinha alimentado essa amizade com eles. E eles sabiam que Deus é Deus. Deus é Deus. E fez a escolha de dar ouvidos ao demônio e deixar de lado Deus. No fundo, a escolha de Eva significa: Deus, você me está enganando, quem me está dizendo a verdade é o demônio. E assim começou o drama da humanidade. Depois dessa falta de confiança, de fé em Deus, veio que o pecado seguiu a desobediência a Deus. Eva comeu do fruto proibido. E infelizmente, depois desse pecado, entrou uma enxurrada de pecado na história da humanidade. E de consequências do pecado, a morte, a dor, tantas consequências. O pecado introduz desordem a todos os níveis, dentro de nós, nas relações humanas e até na própria ordem da criação. Então o demônio continua, depois desse primeiro pecado, tentando o homem, sempre com a mesma lógica, seduzindo o homem. A voz da serpente é uma voz sedutora, seduzindo o homem através da mentira a desobedecer a Deus. Esse é o drama do pecado. E como eu dizia, essa é a atividade ordinária, é a atividade normal do demônio, e essa é a atividade mais perigosa, porque a coisa pior que pode acontecer para você e para mim é pecar. Pecar. Santa Teresa de Ávila: é melhor morrer 1000 vezes que cometer um pecado venial. Os santos são um pouco exagerados, né? É melhor morrer 1000 vezes que cometer um pecado venial. Aquela mentirinha que dá jeito, né? Aquela preguicinha, aquela negligência, aquela falta de... aquela frieza no trato, aquele desprezo, né? Aquele julgamentozinho, aquela crítica, lá não sei. É porque o pecado nos separa de Deus. Pode ferir, o pecado venial não nos separa totalmente, mas digamos que fere a nossa amizade com Deus. E o pecado mortal, esse sim, nos separa de Deus. E se não for resgatado pelo arrependimento, a consequência é o inferno. E por isso, cuidado. Então, a atividade do demônio se... outra pergunta importante. Padre, mas por que Deus permite as tentações? Se é tão perigoso, se Deus nos quer no céu, por que Deus não diz ao demônio? Por que Deus não prende o demônio no inferno? E assim não tem mais tentação, e tem menos pecado, e tem mais pessoas no céu. Boa pergunta. Boa pergunta. Por quê? Porque Deus põe alguns limites à atividade do demônio. A Escritura diz que Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. E o Catecismo ensina que a permissão divina da atividade diabólica é um mistério. Deus podia frear mais a atividade do demônio, e nós teríamos uma vida um pouco mais tranquila aqui embaixo. Por que Deus permite? A gente encontra alguns motivos, teríamos que perguntar para Deus, mas um motivo bastante evidente é porque a tentação implica
obriga o homem a tomar uma posição, a fazer uma escolha. E quando nós fazemos uma escolha boa, isso dá origem a uma disposição boa que nos une ainda mais a Deus. Ou seja, a tentação é como uma ginástica, faz-nos crescer se escolhermos bem. Ou seja, quem é tentado, escolhe bem, se torna pouco a pouco mais virtuoso. Crescem as virtudes. Se não houvesse nunca a tentação, se você nunca fizesse uma escolha, você, digamos que atrofiava um pouco do ponto de vista moral. Então, o combate espiritual das tentações é como que uma espécie de academia, é algo que nos estimula a crescer nas virtudes. E é engraçado que a palavra virtus significa força. Então tem uma analogia com o braço. Você faz o exercício, estimula o crescimento muscular. Você é tentado, faz escolhas boas, cresce nas virtudes. Então esse é um motivo pelo qual Deus permite sermos tentados. Mas é verdade que devemos rezar constantemente para ter a força para fazer a escolha certa, porque o combate das tentações, o combate espiritual é perigoso. É como estar numa guerra, você pode morrer, você pode pegar uma bala, você pode pecar. Jesus no Pai Nosso nos ensina a pedir, não nos deixeis cair em tentação. Então nós, sem dar conta, estamos rezando o terço, estamos rezando Pai Nossos, estamos constantemente a pedir a Deus que nos ajude nesse combate espiritual, porque é perigoso, E infelizmente, nós temos todos, quase uma lei universal, é triste, temos todos uma grande sensibilidade pelos males do corpo. Se você tem uma doença, você vai no médico, vai no hospital, se for preciso, vai noutra cidade, gasta dinheiro para vencer esse mal, que é um mal físico, que não é um mal espiritual. Mas, com os males espirituais, com as tentações, nós somos bem desleixados. Nós nos preocupamos muito com a saúde do corpo, mas pouco com a saúde da alma, tristemente. Regra geral, e é uma coisa que sempre nos temos que lembrar a nós mesmos, né? Eu vejo, né? Veja bem, tem tanta gente que faz tanto sacrifício para juntar dinheiro para construir uma casa, ou para comprar um carro, mas depois, como somos tão pouco generosos com as coisas de Deus? Às vezes, para poder confessar-me, tenho que pegar o carro, ir não sei em qual paróquia, ou para ir à missa ao domingo, estou na praia, não tem missa aqui, tenho que me deslocar, e com que facilidade eu digo, não deu, padre, não deu. Mas para as coisas que eu gosto, eu me sacrifico, né? Para ir ver um jogo de futebol, não sei aonde, você paga a passagem aérea, paga o hotel, e vai todo contente. Mas para se confessar, se for um pouco mais que 10 quilômetros, triste. Então, cuidamos muito bem do corpo e dos nossos divertimentos, dos nossos gostos, e descuidamos muito a saúde da alma, ou seja, a nossa união com Deus. Existe todo um mundo, isso, como eu dizia, a tentação e esse combate das tentações é a atividade normal do demônio, e tenho uma má notícia, ninguém escapa. Muitas pessoas vêm ter comigo e pedir a bênção. Padre, o demônio me está tentando muito, tem isso e aquilo. Padre, reze um exorcismo rápido.
E então a má notícia é tentação, o exorcismo não é o remédio para a tentação. Não resolve esse problema. Resolve outros problemas, mas não esse. É como tomar uma aspirina para, não sei, para impedir a queda de cabelo. No meu caso, não serve, Pode tomar, mas não faz nada. Então, todos passamos por tentações, não tem jeito de evitar as tentações, e tem ainda os exorcismos não servem para nada, não resolvem as tentações. O que serve sim é rezar. Não nos deixeis cair em tentação, diz o Pai Nosso. Lá no Jardim das Oliveiras, Jesus diz, Pedro, Tiago e João, orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E logo vieram prender Jesus, eles dormiram, e o que aconteceu? Eles caíram, eles fugiram, eles abandonaram Jesus. Então, a oração é o grande remédio para vencer no combate das tentações, que é o mais perigoso. Essa ideia eu queria insistir bem. As tentações é o combate espiritual mais perigoso, e o grande remédio para vencer nesse combate se chama oração. Oração. Reze, meu irmão, reze muito e reze bem. Não conheço nenhum santo até hoje que não fosse um homem de oração. Não tem outra saída. Existem outras ações do demônio sobre este mundo, sobre pessoas, sobre coisas, que não são tentações. São distúrbios causados pelo demônio, mas que são de outra ordem. E que normalmente, se você pegar os livros que se vendem aí nas livrarias sobre esses temas dos exorcismos, das possessões, normalmente os padres, os exorcistas, agrupam em 5 tipos de distúrbios extraordinários causados pelo demônio. Tentações, atividade normal do demônio, ou ordinária. E esses outros distúrbios são atividade extraordinária. Primeira ideia, são raros. A palavra extraordinária já ajuda a perceber que não é o normal. É raro, extraordinário. Não acontece sempre, só às vezes. Quais são, padre? Primeiro, se chama vexação diabólica. O que é a vexação diabólica? É um distúrbio extraordinário de origem diabólica que consiste em um ataque do demônio sobre os sentidos externos da pessoa. Quais são os sentidos externos da pessoa? São a visão, o ouvido, o olfato, o paladar, o tato. Ou seja, são pessoas que experimentam, digamos assim, alucinações sensuais, no sentido técnico, não no sentido mundano, digamos assim. Ou seja, eu vejo, eu tenho visões, eu ouço coisas, eu sinto cheiros, eu sinto coisas no corpo que são causadas pelo demônio. Isso tecnicamente não é uma tentação, é uma vexação diabólica. O que é que as pessoas veem, padre? Pode ser muito variado. Pode ver alma de morto, pode ver luzes, pode ver vultos, pode ver monstros, pode ver muita coisa. Pode ver, não sei, animais estranhos, sons, pode vir estalos, pode ouvir como que coisas mais frequentes, como que móveis que se arrastam, você está na casa
e parece que tem alguém que está arrastando uma cômoda lá no quarto do lado. Pode ouvir até cantos, apitos, assobios, e pode sentir, né, cheiros de familiares. O demônio pode fazer isso. Você sente o cheiro do seu avô que morreu no quarto. E no corpo você pode sentir picadas estranhas, dores de cabeça, dores no coração, no estômago, na nuca, nas costas. Esses são os distúrbios mais típicos que eu encontro. Isso se chama vexação diabólica. E aí, padre, os exorcismos são úteis? Sim, são úteis. Embora este seja um distúrbio bastante leve, embora extraordinário, normalmente as vexações diabólicas não são nada de muito dramático. Se você rezar, for à missa, se confessar, nem precisa muitas vezes de ir no padre, porque não é nada de muito, digamos assim, muito forte. Segundo nível de distúrbio diabólico extraordinário, obsessão diabólica. É parecido com a vexação diabólica, mas é uma ação extraordinária do demônio, não sobre os sentidos externos, mas sobre os sentidos internos, sobre a imaginação, sobre a memória. Aqui é o típico distúrbio diabólico que se pode confundir com uma doença mental. Tem obsessões de origem diabólica e tem obsessões de origem patológica. E por isso é necessário alguma prudência no diagnóstico. É preciso examinar outros fatores para perceber se é o demônio a causa ou se tem uma causa patológica, se tem uma doença mental. Mas eu vou já dar uma ajuda. Normalmente, quando a obsessão é diabólica, a pessoa tem também as vexações diabólicas. Ou seja, na prática, quando o demônio causa a obsessão diabólica, causa também vexações diabólicas. E quando a obsessão diabólica é simplesmente uma patologia, uma doença, não tem vexações diabólicas, nem outras coisas que eu já vou explicar. Mas isso é já uma pequena ajuda. Terceiro nível de ação, distúrbio extraordinário de origem diabólica. Se chama possessão diabólica. O que é a possessão diabólica? É um ataque diabólico que não é apenas sobre os sentidos externos e internos, mas inclui também, por exemplo, a faculdade motora da pessoa, ou seja, o demônio controla os movimentos da pessoa, a voz da pessoa, controla o corpo da pessoa. E normalmente se dá também num estado, digamos, de transe diabólico. A pessoa está inconsciente do que o demônio está fazendo com ela. Quando Deus nos enche do Espírito Santo, é muito bonito porque o Espírito Santo eleva todas as nossas faculdades naturais. Quando nós estamos, digamos assim, cheios de Deus, a nossa inteligência fica mais clara, funciona melhor, a nossa vontade fica mais firme, mais orientada para o bem. Os nossos sentidos ficam mais apurados. Quando o demônio possui uma pessoa, para poder usar a pessoa, faz o contrário, desliga a pessoa. A pessoa entra no transe, não se lembra de nada, diz um montão de coisas, faz um montão de coisas, e depois acorda sem perceber o que aconteceu. Possessão diabólica. Esses três distúrbios estão ligados às pessoas: vexação diabólica, obsessão diabólica, possessão diabólica, e normalmente são sempre cumulativos. Ou seja, quem tem possessão diabólica também tem obsessão e vexação. Quem tem vexação pode ter só vexação.
Quem tem obsessão e vexação. Quem tem possessão, possessão, obsessão. São cumulativos. Tem aquela, não sei se no Brasil usa, mas tem aquelas bonequinhas russas, que tem uma pequenina que entra dentro da outra, que entra dentro da outra, né? Não sei se é conhecido ou não. Então é um pouco isso, é cumulativo, né? Então a possessão inclui tudo. Então esses são os casos que normalmente os padres exorcistas têm que resolver, ajudar a resolver. Depois tem mais outros dois que são um pouco diferentes, que é a infestação diabólica. O que é infestação diabólica? É um distúrbio diabólico extraordinário, um ataque do demônio, não ligado a pessoas, mas ligado a locais, a coisas, ou até a animais. E por isso o exorcismo pode ser rezado não sobre uma pessoa, mas sobre uma casa, sobre um carro, sobre um computador, ou sobre um cão, sobre um gato. Sim, é possível e sempre aconteceu. Tem 2000 anos de, digamos, de pastoral com isso. O que leva o demônio a infestar um local? Normalmente rituais satânicos, rituais ligados ao ocultismo. Ou seja, quando numa casa tem missa negra, rituais de invocação de mortos, sessões de espiritismo, né? Magia branca, isso atrai a infestação diabólica. Às vezes aquela casa depois as pessoas vão embora, vêm outras pessoas e as pessoas que estão lá percebem que tem coisa estranha naquela casa. É a história da casa assombrada, né? É isso. Aí os filmes têm um pouco de razão. E o que fazemos para resolver? Exorcismo, ou tudo aquilo que é sagrado, como fazemos o demônio sair de uma pessoa ou de um local? Basicamente, invocando Deus. Se Deus vier nesse local, o que é que vai acontecer? O demônio vai ter que sair. Porque ele não suporta a presença de Deus. Não suporta a santidade de Deus. Por exemplo, quando tem uma casa com distúrbios diabólicos, se não tem um padre exorcista, pode vir o pároco e celebrar a Santa Missa na casa. A Santa Missa enche aquela casa de anjos e santos e, sobretudo, de Deus. Infestação diabólica. E, por fim, tem um quinto tipo de ação diabólica extraordinária que se chama sujeição diabólica. A sujeição diabólica é aquilo que experimentam aquelas pessoas que têm um pacto com o demônio, um pacto no sentido que são instrumentos do demônio. Os bruxos, os médiuns, são pessoas que que experimentam uma ação extraordinária do demônio nelas. O demônio mostra para elas coisas que elas não sabem por uma via natural, mas por uma via diabólica. A típica bruxa, né? Ela olha para uma pessoa e o demônio diz para ela, interiormente, inspira para ela, essa pessoa aí tem um problema no fígado, casou há 15 anos, fez isso. E o bruxo começa dizendo, a outra pessoa que nem conhece fica impressionada. Como é que essa pessoa sabe tanto sobre a minha vida? Por inspiração diabólica. Então esse bruxo está sob uma ação extraordinária do demônio que se chama sujeição diabólica. Esses normalmente nunca vêm para o exorcista, porque eles vivem daquele, digamos, dom, entre aspas,
que vem do demônio. E eles não querem perder aquele dom. Mas se é muito raro, mas acontece, mas às vezes se um se arrepende, vem aqui no nosso encontro, se arrepende, vai se confessar, padre, eu fiz isso, eu não quero mais trabalhar com o demônio, me arrependo. O que acontece? Normalmente essa pessoa passa do estado de sujeição diabólica para o estado de possessão diabólica. Aí o demônio começa a massacrar ele, porque ele decidiu não trabalhar mais para ele. Então aí necessita de exorcismos. Ok. 5 casos de ação extraordinária, mais raros, mas que acontecem. E o remédio, como eu disse, para esses casos, sim, é o exorcismo. Como saber, essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Padre, como saber se uma pessoa precisa ou não de exorcismos? A maior parte das pessoas que vêm ter comigo são pessoas que estão convencidas pessoalmente que necessitam exorcismos por alguns motivos. Elas veem coisas, problemas no trabalho, ou na família, ou na saúde, coisas meio estranhas. Veem os vídeos na internet e começam a construir toda uma certeza que o demônio me está atacando e preciso de um exorcismo. Então eu recebo um montão de pedidos de ajuda de pessoas que estão sinceramente convencidas que precisam. Então tem todo um trabalho de diagnóstico, de discernimento, e aqui a ideia é calma. É importante não se fixar num fato isolado. Os quadros de exorcismo são sempre vários sintomas estranhos. Vários. E os sinais mais importantes são, por exemplo, a aversão às coisas sagradas. Tem muita gente que vem, padre, eu estou com um problema nos negócios, nunca mais vendi nada, tem um vizinho que não gosta de mim, eu penso que ele fez uma bruxaria para bloquear o meu negócio e para me levar à miséria. As pessoas se precipitam muito no diagnóstico. Então, se isso for verdade, vai ter muitos outros sintomas. Não é só não vender nada, vai haver mais sintomas. E como eu dizia, os menos ambíguos são a aversão às coisas sagradas. Pessoa que entra na igreja e se sente mal, que durante a missa passa mal, que no cemitério passa mal, que no funeral passa mal, que no terço passa mal, e que vê coisas, vê vultos, ouve vozes, que sente picadas no corpo, que vai ao médico, faz todos os exames que existem e não encontra nada. Então, como eu digo, é um quadro, são vários indícios que parecem que esses distúrbios não têm explicação natural e que parece que têm provavelmente uma causa espiritual. Outro é reação atípica à medicação. Tem muitas pessoas que eu recebo que precisam que o ataque é espiritual, então o que acontece? Elas tomam calmantes ou outros medicamentos e, estranhamente, os medicamentos não produzem os efeitos normais nelas. Então, é um quadro de coisas que não encaixam. E depois desse diagnóstico prudente, a maior parte das pessoas que vêm ter comigo e pensam que precisam de exorcismos, graças a Deus, não precisa. Então, eu ouço eles, rezo com eles, dou bênção, e no final eu digo, amado irmão, tenho uma boa notícia, graças a Deus, você não precisa de exorcismos. E alguns deles, estranhamente, ficam um pouco tristes. Por quê? Eu vou explicar.
porque isso significa que a causa dos problemas deles não é o demônio. E, de algum modo, isso é uma desilusão, porque provavelmente a causa dos problemas deles está mais na mão deles. O negócio vai mal porque você, se calhar, não é o melhor empresário do mundo. Lamento informar, não é? Ou o casamento vai mal porque você é mal educado, não é? E, portanto, é fácil pôr as culpas numa causa externa. E nós temos sempre, talvez instintivamente, esse desejo, que seja o demônio o culpado de todos os males. Já Santo Agostinho dizia, é errado atribuir ao demônio a culpa de todos os males.